Olá meu povo, biólogo em ação hoje aqui falando de um tema muito desagradável, né? Tanto para nós como principalmente para a nossa fauna silvestre, né? Para o desequilíbrio ambiental, né? Estou falando aí desses grandes incêndios, conhecidos popularmente também como queimadas. Vou estar mostrando para vocês a imagem, né? Cenas bem chocantes de animais que sofrem com essas ações, os animais que não conseguem fugir a tempo. Vocês vão ver aí cenas bem chocantes desses animais que findam pagando com sua própria vida, né? Alguns animais ainda conseguem fugir a tempo, como por exemplo essa família de coatis, né, que passou aqui por trás enquanto eu estava gravando, olha só. Mas outros não têm essa mesma oportunidade. É importante falar que no meio dessas queimadas aí não vai ter só a vegetação seca, vai ter pneus velhos, vai ter plástico, vai ter bateria, pilha, diversos resíduos sólidos que pode estar contribuindo aí para liberar mais gases poluentes, mais gases tóxicos que infelizmente vêm parar no nosso pulmão, podendo aí muitas vezes causar uma simples irritação no nosso aparelho respiratório, como por exemplo até o desenvolvimento de algumas doenças mais graves como o câncer, né? A maioria desses incêndios, né, dessas queimadas, é causado por ações desastrosas humanas e muitas vezes até por ações criminosas. Existem algumas estatísticas, alguns estudos que dizem que apenas 1% desses acidentes com incêndios florestais ocorre de forma natural, como por exemplo, né, grandes descargas atmosféricas, né, o vulgo raio. Há hipótese também de incêndios iniciarem, né, em beiras de BR, por exemplo, por fagulhas, né, faísca de fogo que sai dos escapamentos dos veículos, né. E há também uma probabilidade de raios solares serem refletidos de alguns tipos de rochas ou pedras ou de cacos de vidro, né, de garrafa, fundo de garrafa. Sabemos que a luz solar, quando ela é refletida de forma intensa em um pequeno lugar, ali pode se iniciar um fogo, o início de uma chama. Quem nunca fez aquele testezinho, né, aquela brincadeira com aquela lupa, né, intensificando os raios solares em um pequeno ponto, iniciando-se assim um pequeno incêndio. Pode ser que ocorra também aí dessa forma, que entre em 1%. A maioria dos acidentes com fogos em áreas de vegetação sabemos que é causada mesmo por ações desastrosas, por ações humanas. E quem paga com isso é a nossa fauna silvestre, aves, répteis, mamíferos, né? Sabemos que as aves voam, né? Mas os seus filhotes, os que estão ainda no ninho, os ovos, não conseguem, né? Esses bichos morrem torrados, morrem queimados, infelizmente. Répteis como serpentes, né? Como essa grande jiboia que morreu aqui, que não teve tempo de fugir a tempo das grandes queimadas, morrem torrados. Sabemos que as serpentes, né, são excelentes controladores ambientais. Elas mantêm controlada populações de roedores, né, o vulgo rato, que pode disseminar doenças para nós seres humanos, né? Sabemos que o mijo do rato carrega uma bactéria responsável por causar uma doença chamada aí de leptospirose, que pode levar um ser humano a óbito. E as serpentes controlam esses bichos, né? Olha só a importância das serpentes na natureza. Mamíferos também morrem muito queimados, né? Por exemplo, esse tatu, essa cutia, né? Que eles ficam geralmente em tocas rasas, né? Durante o dia, nas pastagens, e quando o fogo vem, esses bichos fogem, né, das suas tocas, correm desorientados e findam adentrando cada vez mais dentro das chamas e findam morrendo queimados. Até mamíferos de hábitos arbóreos, né, de hábito arborícola, como o tamanduá mirim ou o tamanduá de colete, esse que você está vendo aí agonizando, né? Sabemos que os animais eles não morrem, muitos deles não morrem imediatamente. Esses bichos ficam horas ou até dias agonizando. Pense no sofrimento e na dor que um animal desses não está passando, né? Tamanduás, que tem hábito arbóreo, como eu estava falando, também não escapam da chama. A temperatura é tão intensa embaixo da árvore onde esse bicho está, que para tentar escapar, ele tenta pulando ou tenta descer da árvore, sai desorientadamente, né, desesperado, e findam adentrando em áreas sem saída e findam morrendo queimados, como é o caso desse aí que ainda está agonizando, né? Infelizmente, muito da nossa fauna se perde nesse período de grandes estiagens, né? É claro que nesses grandes incêndios a gente também não pode deixar, né, de dar os parabéns para o pessoal das brigadas, aí, os brigadistas, né? O pessoal da Pronto Emprego, o pessoal do Prévio Fogo, esse pessoal que chegam aí para tentar combater essa chama, e muitas vezes eles se deparam com esses animais agonizando, e além deles ter a preocupação de combater os incêndios, eles também ainda se preocupam em tentar salvar esses animais, né? O meu forte abraço para esse pessoal aí que estão nessa batalha aí de controle, né, desses grandes focos de incêndio aí causados por pessoas com espírito de porco, né? Os animais também sofrem muito, né? Os animais têm um sistema nervoso, e todo animal que tem um sistema nervoso, assim como nós seres humanos, sentimos muita dor, sofremos bastante. Agora, meus amigos, vocês imaginem
ao sofrimento que um animal desse não passou antes de morrer, ou que está passando ainda, como é o caso desse tamanduá que agoniza aí, né? Verdade? Então, por esse motivo, a mensagem que eu deixo é que não toquem fogo em seus lixos, né? Denuncie, não deixe as pessoas tocarem fogo. Por exemplo, incêndios como esses que acontecem em beira de BR e fim adentrando em áreas de pastagem e fim virando os incêndios de proporções gigantescas, sem controle, e muito da nossa fauna se perde. O desequilíbrio é incalculável nesses grandes incêndios de floresta, principalmente aqui no norte, né? Aqui na Amazônia, aqui no Pantanal, no Mato Grosso, né? São locais que todos os anos sofrem com esses grandes incêndios, com essas grandes queimadas, principalmente nesses grandes períodos de estiagem, né? Que é o período do nosso verão amazônico aqui, que não chove, né? Aqui quando cai uma gota de água, antes de cair no chão, ela já evaporou, de tão quente que é aqui. Na sombra, meu amigo, aqui dá 40 graus. Aqui passarinho só voa em dupla, né? Que uma vai voando e já abanando o outro, porque senão eles não aguentam, né? Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, o Biólogo em Ação PVH. Nos dê essa oportunidade aí da gente alcançar mais pessoas, para a gente poder estar passando essa mensagem de educação ambiental mesmo, né? Que esse é o intuito do canal, é mostrar um pouco dessa preocupação ambiental e passar essa mensagem também de educação ambiental e preocupação com a nossa fauna e com a nossa flora, né? Sabemos muito bem que nós, seres humanos, temos influências diretas com uma natureza, com um meio ambiente saudável, né? Sem um meio ambiente saudável, teríamos consequências muito negativas, né? Sem as árvores, por exemplo, sem a nossa fauna silvestre, por exemplo, teríamos consequências negativas, né? Os animais têm um papel de controle ambiental que interfere na nossa vida diretamente. Já pensou se não existisse serpente? Se as serpentes fossem exterminadas, por exemplo, né? Haveria uma superpopulação de roedores, o vulgo rato aí entrando em nossas residências, na nossa despensa, furando a nossa comida, mijando em cima dos nossos alimentos, levando doença para a população. Já pensou? E sem as árvores também seria muito difícil, né? Porque as árvores têm um papel fundamental em capturar o carbono, né? O gás carbônico que é tóxico para nós. As árvores têm um papel fundamental em produzir o oxigênio, em manter a terra firme, né? Tem uma série de coisas que uma árvore vale muito mais em pé do que caída, do que queimada. Beleza, meu povo? Um abraço do Biólogo em Ação, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe, né? Para a gente poder estar passando essa mensagem de preocupação ambiental para mais pessoas, inclusive para aqueles que ainda têm esse pensamento de tocarem fogo nas vegetações secas. Um abraço do Biólogo em Ação e até a próxima.